Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, terça-feira, 19 de março. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Medida cautelar suspende nova redistribuição de royalties do petróleo. Julgamento final será no plenário do Supremo. Comissão de Infraestrutura começa ciclo de debates sobre logística do país. Senado deve votar hoje novos critérios para fundo de participação dos estados. Unificação do ICMS é tema de audiência esta manhã na Comissão de Assuntos Econômicos. E veja como foi a última reunião para colher sugestões sobre o Estatuto da Juventude ocorrida em Porto Alegre. Agora, no Senado em Dia. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, concedeu medida cautelar ontem à noite, suspendendo a nova redistribuição dos royalties do petróleo. A decisão, que é provisória, atinge tanto os contratos futuros como aqueles já em vigor. O julgamento final deve ser feito pelo plenário do STF. A medida cautelar foi tomada a partir de ação direta de inconstitucionalidade feita pelo governo do Rio de Janeiro. Ainda existem ações do Espírito Santo, da Assembleia Legislativa do Rio e de São Paulo, que foram protocoladas no STF no mesmo dia da publicação da nova lei dos royalties no Diário Oficial, sexta-feira passada. Existe uma situação que era uma situação, volto a dizer, de pânico. Agora não. Agora se ganha um tempo para o Supremo fazer uma discussão de mérito da ação direta de inconstitucionalidade. Eu não sei quanto tempo isso vai levar. Com certeza vai ser uma discussão rica. Já tem várias posições passadas de ministros em outra ocasião na discussão desse tema. Então volto a dizer, o resumo nosso aqui é se a gente tivesse com a faca no pescoço e agora não. É um clima de mais tranquilidade para enfrentarmos a ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Eu acho que a ministra concedeu essa liminar para ter um tempo para reexaminar alguns vícios de inconstitucionalidades que foram reclamados pela bancada do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, principalmente. Então, ela quer realmente rever se essa sessão não foi cometida de nenhuma ilegalidade. É um direito e eu acho que vale a pena, sim. Isso não quer dizer que invalide o que o Congresso deliberou. A liminar apenas suspende a aplicação dos novos critérios de distribuição dos royalties. O Congresso Nacional fez a sua parte, apreciou o veto, e a apreciação de veto é dever constitucional do Congresso Nacional. Então, na linha da defesa da manifestação da maioria, nós vamos prestar as informações no prazo determinado e conhecer o exato teor da decisão da ministra. E os planos do Brasil para o pré-sal foram criticados ontem na Comissão de Infraestrutura por um especialista em energia. O colegiado começou um ciclo de debates sobre a logística do país. A primeira palestra do ciclo de debates recebeu o físico Rogério Cerqueira Leite. Ele disse que nem sempre as opções em energia adotadas pelo Brasil foram as melhores. Muitas vezes, o país escolheu o caminho mais rápido por falta de planejamento. Se atrasou o investimento nas hidrelétricas, houve ameaça de apagão e, nesse momento, a única solução foi as termoelétricas a gás, que é uma solução bastante criticável porque é uma energia muito cara. O professor da Universidade de Campinas disse que o país não sofre risco de apagão este ano, mas defendeu investimento em hidrelétricas para evitar a falta de energia em 2014. O físico criticou a pressão dos ambientalistas que forçaram o governo a mudar o projeto original da usina de Belo Monte, no Pará. A alteração reduziu a área alagada da represa. Se você tem represas grandes, você tem certeza de que não vai faltar eletricidade por uns 3 meses. Rogério Cerqueira Leite também criticou o pré-sal. Disse que o petróleo é um combustível poluente e que vai gerar desgaste entre os estados pela partilha dos royalties. Ele defendeu a retomada do Proálcool, programa da década de 1970 que estimulava a substituição da gasolina pelo etanol. O pré-sal virou uma fixação, digamos, um sonho. É claro que é um grande sonho, mas é um sonho inatingível, quer dizer, é muito caro aquilo lá. E
né? E depois é passageiro, são 40 anos só de produção. O ciclo de debates Desatando o Nó Logístico no país segue até o final do próximo ano. Além de energia, os parlamentares vão discutir temas como transporte, aviação civil, água e telecomunicações. A contribuição desses especialistas é justamente fornecer atualidade ao debate, seja do ponto de vista de conteúdo, seja do ponto de vista de práticas recentes, inclusive internacionais. O plenário do Senado deve votar hoje uma lei complementar para disciplinar o rateio de mais de 70 bilhões de reais entre os estados e o Distrito Federal. São os novos critérios para o Fundo de Participação dos Estados, que terão validade até 2017. O FPE é um fundo composto por uma parcela de 2 tributos recolhidos pelo governo federal: o imposto de renda e o imposto sobre produtos industrializados. São 70 bilhões de reais por ano, dinheiro que é distribuído entre todos os estados. Em 2010, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional a fórmula de distribuição, por não considerar as desigualdades regionais. Uma decisão do STF determina que o Congresso aprove uma nova fórmula até o final de maio. O texto que vai à votação nesta terça-feira substitui 8 projetos sobre o tema que estavam tramitando no Senado. O relator, senador Walter Pinheiro, propõe que sejam garantidos aos estados, no mínimo, os recursos recebidos em 2012. Sugere regras provisórias, que seriam revistas em 2017. E propõe a substituição do PIB per capita pela renda domiciliar per capita como critério para a distribuição dos recursos. Quanto maior a renda, menos o estado recebe. O PIB per capita, ele carrega consigo distorções, como, por exemplo, investimentos feitos sazonalmente, investimentos feitos pontualmente. Isso vai elevando esse chamado PIB per capita de cada região. Ao passo que renda domiciliar per capita é algo que você lê em todo o tempo, a situação das famílias, dos indivíduos e, consequentemente, da economia. Nenhum Estado, nenhum secretário de Fazenda, nenhum governador quer ter sobressaltos. Então, a partir da manutenção de um piso, e qualquer que seja a transição, seja de uma forma suavizada, há uma possibilidade de uma adequação das receitas e despesas, né, as demais receitas e despesas, à nova realidade. Em reunião realizada no Congresso na semana passada, os governadores sugeriram que também sejam aumentados os recursos do FPE. Além do imposto de renda e do IPI, o fundo receberia um percentual de 2 contribuições sociais arrecadadas pelo governo federal, a COFINS e a CSLL. Em 1988, os 2 impostos federais representavam 76% das receitas da União. Ao longo do tempo, o governo foi concedendo isenções tributárias às empresas, o que reduziu para 55% a participação dos impostos no bolo da arrecadação. No mesmo período, o volume das contribuições sociais praticamente dobrou. Por isso, os governadores querem que os estados recebam um percentual de toda a arrecadação e não somente dos impostos. A mudança seria feita por uma emenda constitucional. O aumento de receita do FPE passa, obviamente, pela colocação de contribuições não compartilhadas dentro do sistema de compartilhamento através do FPE. No entanto, essa é uma matéria não discutida com o governo e, portanto, nós teremos que discutir quando da apresentação da PEC por parte do líder Eunício. E ainda na pauta do plenário está o projeto que prevê o apoio técnico e financeiro da União a estados e municípios para o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, além da proposta de emenda constitucional que iguala os direitos dos trabalhadores domésticos aos dos demais trabalhadores, a chamada PEC das empregadas. Entre eles está o pagamento do 13º salário, a jornada de 44 horas semanais, o pagamento de hora extra e férias com 1/3 da remuneração. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta terça-feira. A Comissão de Meio Ambiente faz audiência pública para a apresentação do Plano Estratégico de Recursos Hídricos dos afluentes da margem direita do Rio Amazonas. Depois, tem pauta com 11 itens, entre eles o projeto que cria o Selo Verde Preservação da Amazônia para produtos da Zona Franca de Manaus.
Audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais para debater o reajuste da tabela do SUS para procedimentos em hospitais privados. A revisão desses valores é uma reivindicação das Santas Casas e entidades filantrópicas responsáveis por cerca de metade do atendimento público de saúde. A Comissão de Assuntos Econômicos está prevista para logo mais às 9 horas da manhã. Quem traz informações sobre a pauta da comissão é o repórter Ronaldo Martins, que está ao vivo no Túnel do Tempo daqui do Senado. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, André Ricardo. A pauta da reunião deliberativa da Comissão de Assuntos Econômicos tem 11 itens. O mais polêmico é um projeto de resolução que trata das obras de mobilidade urbana para a Copa do Mundo de 2014. Em algumas cidades, essas obras atrasaram e não vão ficar prontas antes do Mundial. O projeto propõe que os governos e as prefeituras tenham garantida a manutenção das condições especiais que foram oferecidas para as obras da Copa, sobretudo em relação ao limite de endividamento. Depois da reunião deliberativa, os senadores vão realizar uma audiência pública para debater a unificação da alíquota do ICMS estadual em 4%. Vão ser ouvidos governadores de estados das 5 regiões do país. Os governadores do Amazonas e do Pará, do Mato Grosso do Sul, do Piauí, do Espírito Santo, de São Paulo e do Rio Grande do Sul. Atualmente, os estados do Norte, do Nordeste e o Espírito Santo cobram uma alíquota de 12% de ICMS. Os estados do Sul e do Sudeste, uma alíquota de 7%. Logo, esses estados que têm alíquota maior ganham um poder de negociação também maior para oferecer incentivos fiscais e atrair empresas. É o que o governo chama de guerra fiscal. Há uma medida provisória tramitando aqui no Congresso que cria 2 fundos, um para garantir as perdas de receita com a mudança e um outro para fomentar a atração de empresas naqueles estados que perderiam ICMS. O assunto é polêmico e os governadores estão divididos sobre o tema. André? Obrigado, Ronaldo. Outras 2 comissões se reúnem na manhã desta terça-feira. A audiência pública também na Comissão Mista de Mudanças Climáticas, em comemoração ao Dia Nacional da Conscientização sobre as Mudanças Climáticas, que é celebrado em 16 de março. Serão debatidos o cumprimento das metas brasileiras, projetos de conscientização, o papel das escolas e dos programas educacionais. A Comissão de Educação tem 11 itens na pauta, entre eles o projeto que estende o benefício do Bolsa Atleta também aos técnicos dos esportistas profissionais beneficiados pelo programa. E a Comissão Mista da Medida Provisória 593 de 2012 faz audiência pública logo mais às 10 horas. A MP amplia o número de beneficiários do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego, o PRONATEC, mediante o aumento da oferta de cursos de educação profissional e tecnológica. O Estatuto da Juventude está quase pronto para ser votado na Comissão de Assuntos Sociais. O texto deve servir como marco regulatório na criação de políticas públicas voltadas para a juventude. A última audiência pública para receber sugestões foi realizada em Porto Alegre. Na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, a audiência da Comissão de Assuntos Sociais começou à moda gaúcha. Tá cansado da licença do caminho? Quem acredita, dê as mãos e vamos embora. Teve a presença da vereadora mais jovem do Brasil. Gislaine Zilioto, de 18 anos, é parlamentar em IP, a 180 quilômetros de Porto Alegre. Minha paixão pela política surgiu há bastante tempo, ainda quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos, por influência do meu pai, que também já foi vereador. Então, mais ou menos nesse período, entre 8 e 9 anos, eu comecei a acompanhar o trabalho dele e tal, comecei a sentir esse clima de política. Os participantes pediram a rápida aprovação do Estatuto da Juventude, que tramita há 9 anos no Congresso. 1/3 do projeto veio da contribuição de jovens pelo portal E-Democracia. O Estatuto considera jovem quem tem entre 15 e 29 anos. A faixa etária ampla é o ponto de maior polêmica do projeto. O próprio Estatuto define três faixas, né, nessa grande faixa, jovens adolescentes, jovens e jovens adultos, compreendendo
a especificidade de cada momento. O Conselho Nacional dos Direitos da Infância e da Adolescência teme que o Estatuto facilite a redução da maioridade penal, hoje fixada em 18 anos. Mas a maioria dos participantes defendeu o início da juventude aos 15 anos, como prevê o projeto. Quando a gente aponta para a idade de 15 a 29 anos, nós estamos tratando da idade que é reconhecida na ONU, na OIT, em diversos outros setores da sociedade, tanto brasileira quanto internacional. A representante da Secretaria Nacional da Juventude anunciou um acordo para manter a meia entrada no Estatuto. Terão direito ao benefício os jovens estudantes e os de baixa renda. A proposta da Secretaria foi de reafirmar o direito dos jovens estudantes que já conquistaram a meia entrada e, ao mesmo tempo, alargar esse direito, propondo que a meia entrada seja também, além de jovens estudantes, para jovens trabalhadores que recebem até um salário mínimo per capita. O Estatuto também prevê a reserva de assentos para jovens em viagens de ônibus. Nós colocamos que a meia passagem intermunicipal ela é fundamental para garantir o direito à mobilidade, à circulação da juventude, sobretudo porque a gente sabe que uma parte das nossas cidades ainda relativamente grande ainda não possui universidades, escolas técnicas, centros de formação mais avançada, e que a juventude às vezes precisa sair de sua cidade de origem para outras cidades estudar, e sem o benefício da meia entrada isso ficaria impossível. Então a gente garantiu no transporte público intermunicipal 2 meias entradas e 2 gratuidades para jovens estudantes. O relator, senador Paulo Paim, espera votar o Estatuto no dia 27 de março, na Comissão de Assuntos Sociais. Também vai pedir urgência no projeto de lei para que ele pule a etapa das comissões e seja votado no plenário no dia 3 de abril. Por que essa pressa? Nós gostaríamos, a juventude gostaria muito, que no Encontro Mundial da Juventude, que vamos ter agora em julho, com a presença do Papa no Brasil, que o Brasil possa anunciar ao mundo que há aqui o Estatuto da Juventude. Então nós trabalhamos com a possibilidade de votarmos no mês de abril, no plenário do Senado, remetemos então para a Câmara dos Deputados, que teria ainda maio e junho para votação e para a sanção da presidenta. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora.